dedicando a Deus. Eu gostaria de compartilhar com os amados Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11. Na madrugada de ontem para hoje, eu acordei com um tema que me chamou muito a atenção. Uma promessa versus uma realidade. Nasceu o Salvador do mundo. Acordei com esse tema borbulhando no meu coração. Uma promessa versus uma realidade. Nasceu o Salvador do mundo. Aleluia. Amém? Sabe o que você pode dizer comigo? Digo assim, uma promessa versus uma realidade. Nasceu o Salvador do mundo. Aleluia. E aí nós temos aqui então Lucas capítulo 2, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11 apenas. Jesus já havia nascido e agora a Bíblia nos diz que naquela comarca existiam ali alguns pastores que estavam no campo e eles aguardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E nos versículos 9 começa assim: eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Será que você pode ler comigo? Diga-me assim: e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, qual foi a mensagem que o anjo trouxe? Vamos ler juntos? Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Vamos ler juntos? Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Essa mensagem não encheu o seu coração nessa noite, não? Então vamos ler mais uma vez, só o versículo 11. Diz assim: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia. Pai, fala no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Amados, é muito importante nós pensarmos, nós estamos aí, né, dia 24, dia 25, comemora-se aí o dia do Natal, e a gente sabe que o comércio já está todo mobilizado aí, né? Você fica até difícil entrar em alguns comércios, né? As pessoas estão comprando seus presentes, né? Algumas pessoas, elas tendem a querer tirar o brilho do Natal. Algumas começam a discutir que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, nasceu em janeiro. Outras vão dizer que nasceu em outubro. Irmãos, essas discussões, elas podem ter até um cunho acadêmico, contudo, irmãos, isso não invalida a realidade bíblica. A realidade bíblica é que desde o Éden, desde a queda do homem, Deus fez promessas de redenção. Percebemos que ao longo de toda a história, a partir de Gênesis, após a queda do homem, nós percebemos que profetas estiveram anunciando, de geração a geração, as pessoas estavam aguardando o cumprimento da promessa de Deus. Amém? É muito importante nós entendermos que este não é um tempo apenas uma data comemorativa em que há trocas de presentes. Isso, embora seja importante, mas a base, a raiz, o fundamento do Natal não é essas trocas de presentes, não é essa comercialização. É preciso nós compreendermos que o Natal é um dia em que uma promessa antiga de Deus se tornou uma grande realidade, uma realidade eterna. Qual que é a realidade eterna? Nasceu o Salvador do mundo. Amém? É isso que nós devemos ter no coração. Essa época, esse período,
deve nos conduzir a este pensamento: nasceu o Salvador do mundo, e nós devemos comemorar o Natal porque nós sabemos que nós só somos o que somos hoje. Vamos estar aqui memorizando a ceia porque, de fato, a promessa antiga de Deus se cumpriu. Nasceu o Salvador. Que mensagem maravilhosa estes pastores estiveram recebendo aqui da parte do anjo do Senhor. O anjo de Deus, a glória de Deus se manifestou. A notícia era maravilhosa. O povo que andava em trevas estaria resplandecendo a luz. Aqueles que estavam na escuridão, aqueles que estavam desnorteados, aqueles que estavam como ovelhas, como sem ter pastor, eles teriam uma direção de Deus. O que nos chama a atenção aqui, irmãos, então, em primeiro lugar, é que o nascimento de Jesus é uma promessa primeiramente anunciada por Deus. Nós fizemos a leitura introdutória de Isaías 9, versículo 6, em que o profeta ele já havia profetizado assim: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E ele vai enumerar, conforme nós na introdução falamos, né, que seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O profeta, já com uma visão messiânica, ele já estava conseguindo enxergar o cumprimento daquela profecia de Deus, de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que após a queda do homem, disse Deus que da semente da mulher nasceria um que estaria o quê? Esmagando a cabeça da serpente. Embora o inimigo tivesse logrado um bom resultado nas suas projeções a respeito do homem criado à imagem e semelhança de Deus, contudo, nós sabemos que a promessa do Salvador nasceu não porque houve uma necessidade humana, mas porque a graça maravilhosa de Deus se manifestou em face da queda do homem. Isso é importante nós compreendermos. Deus prometeu que ele mandaria alguém para pisar na cabeça da serpente antes que o homem pedisse a ele um Salvador. Nós não encontramos Adão solicitando: Deus, nós pecamos, então providencia alguém para resgatar o homem. Não, foi uma iniciativa de Deus. As promessas de Deus, irmãos, elas são muitas vezes dentro dos improvisos eternos, porque na verdade são os decretos eternos de Deus, a soberania de Deus é que ele faz aquilo que ele quer e aquilo que ele entende que deve ser realizado. O que é que nós aprendemos com isso, pastor? Nós aprendemos, irmãos, que podemos confiar em Deus mesmo quando ainda estamos apenas vivendo a promessa e não a realidade. Diga comigo assim: eu aprendo, assim como o povo do passado, que eu posso confiar em Deus, mesmo quando as promessas ainda não são realidades. Amém? Eu ainda não estou vendo com os meus olhos oftalmológicos, eu ainda não estou como Ana e como Simeão, ainda não peguei o cumprimento da promessa na minha mão, mas eu consigo entender que eu posso continuar crendo, porque Deus que fez a promessa, Ele não mente. Se Ele prometeu, Ele haverá de cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém? Essa é a lição que nós aprendemos. Que assim como Deus, então, prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, nós aprendemos que na realização do cumprimento da promessa de Deus, nós aprendemos que você pode se firmar naquilo que Deus tem implantado no seu coração. Pastor, mas nós temos alguma promessa de Deus? Nós temos ainda alguma coisa pela qual nós devemos ficar na expectativa da materialização? Temos. O que é que nós temos, pastor? A ceia nos leva a estarmos entendendo, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Isso significa que, conforme os anjos do Senhor disseram, então para os homens, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas, este mesmo Jesus, assim como vós os vistes ir, Ele há de voltar. É uma promessa. Amém? Amém?
então eu posso continuar firmado, fundamentado, porque se Deus em Cristo Jesus falou que Ele estaria voltando, que Jesus voltará para buscar a sua igreja, assim como Deus prometeu que enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente, que Jesus viria, que nasceria, eu posso continuar crendo que assim como Jesus prometeu que Ele iria para o Pai, mas que Ele estaria voltando, eu posso continuar crendo nessa promessa de Deus, porque Deus, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Amém? João capítulo 14, o que diz Jesus? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em quem? Em mim. Por quê? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Tem um cantinho para você lá. Tem gente que fala assim, não, tiver uma casinha lá na vila para mim, tá bom. Não, irmãos, lá não tem vila não. Lá tem ruas de ouro. Lá tem coisa maravilhosa. Amém? Então precisamos entender, olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. O que ele disse mais? Está escrito aqui, ó. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aleluia. Continua. E ele vai assim, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Quantos têm esse desejo de estar lá com Ele? Jesus. É uma promessa. Amém? Isso significa que podemos continuar confiando em Deus, mesmo quando ainda estamos apenas vivendo a promessa e não a realidade. Esta é uma das promessas de Deus. Que certamente nós, como igreja do Senhor, temos isso como um grande pilar nas nossas vidas. Porque o que nos impulsiona a servirmos a Deus é por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus realiza e por aquilo que o próprio Espírito Santo testifica no nosso coração que nós somos de Deus. O que é que nós somos de Deus? Somos filhos de Deus. Amém? Servimos ao Senhor porque temos essa viva esperança. Amém? Uma promessa anunciada por Deus. Uma promessa anunciada por Jesus, uma realidade, irmãos, nos chama muito a atenção, porque a promessa de Deus se tornou uma realidade no tempo certo. Será que você pode falar comigo assim? A promessa de Deus se tornou uma realidade no tempo certo. Gálatas capítulo 4, versículo 4, nós temos, vindo porém a plenitude dos tempos. Olha o que está escrito ali. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Uma promessa que se tornou realidade, não no tempo do homem, mas no tempo de Deus. Não segundo a vontade do homem, mas segundo a vontade de Deus. Precisamos ter isso no nosso coração. Jesus nasceu no tempo exato, no lugar exato e da maneira determinada por Deus. Amém? Amém? Mas vindo a plenitude dos tempos. O que significa isso, pastor? Significa, irmãos, que o céu não se atrasou e nem se adiantou. Foi no momento certo, no momento de Deus. Amém? A palavra do Senhor nos diz, irmão Pedro, que muitos estariam discutindo a respeito da vinda de Jesus. Irmão Pedro vai corrigi-lo, dizendo assim que Deus não tarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia, Deus não tarda a sua promessa. Deus não tarda. Deus, irmãos, sabe aquela colocação que nós fazemos? Deus tarda, mas não falha. Isso é um engano. Deus nem tarda e nem falha. Deus age no tempo certo. É no momento certo. O maná vem no tempo certo, a renovação de Deus vem no tempo certo, o agir de Deus vem no tempo certo. Sabe, aquilo que Deus quer fazer, Ele faz sempre no tempo certo, nem para mais, nem para menos. Embora nós saibamos que Deus é um Deus que faz coisas grandiosas, mas a realidade de Deus chega
quando tudo Deus já preparou para cada um de nós. Amém? Amém? E é importante, irmãos, nós entendemos que, imaginemos bem, nós sabemos que entre o período do Velho Testamento e do Novo Testamento, existe um período chamado interbíblico. Esse período interbíblico é um período de silêncio, é o período dos reis Ptolomeus, a história continuava, né? Mas parece que houve um momento de silêncio de Deus, né? Isso que nós temos. E de repente aparece João Batista, precursor de Jesus, anunciando que Deus mandaria um que estaria batizando as pessoas, anunciando, preparando o caminho para Jesus. E nós percebemos que o silêncio de Deus, irmãos, nunca é uma negação, muitas vezes é uma gestação da promessa de Deus, e que Deus estava esperando de fato o tempo certo, o momento certo, preparando de fato a eternidade, as miríades espirituais, os anjos, para estarem de fato recebendo o cumprimento da promessa de Deus. Sabe aquelas promessas que Deus faz a nós? Nós temos uma certa urgência, temos uma pressa, queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito. Às vezes dizemos assim: Deus está demorando. Não, Senhor, quero casar, está demorando. Senhor, eu quero um bom emprego, está demorando. Irmãos, a palavra de Deus nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É muito importante nós aprendermos que o que Deus prometeu se tornou uma realidade no tempo certo. Diga para o irmão assim: meu irmão, o que Deus tem prometido a nós, enquanto igreja, se tornará uma realidade no tempo certo. Temos por tendência natural ficarmos ansiosos, ficarmos desnorteados, ficarmos porque as coisas não estão andando do jeito que nós gostaríamos que elas estivessem andando, mas nós sabemos, irmãos, que Deus tem o tempo certo para agir nas nossas vidas. O que nós temos que fazer, pastor? Nós temos apenas que cooperar com o propósito eterno de Deus. Não podemos dificultar, obviamente, o processo, porque nós sabemos que a nação de Israel dificultou o processo. Deus tirou o povo de Israel ali do Egito com uma finalidade de levá-los até a terra de Canaã, dificultaram o processo, demorou mais do que poderia ter alcançado a terra. Mas nós sabemos que, embora às vezes nós dificultamos o processo, contudo, é o que nos diz o irmão Jó: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Terceira questão, irmãos, dentro desse tema, uma promessa, uma realidade, nasceu o Salvador, uma realidade que nós encontramos diferente das expectativas humanas. O que significa isso, pastor? Lucas capítulo 2, que nós lemos, no versículo 12, está escrito: e isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Diferente das expectativas humanas. Vocês são povo de Deus que conhece as Sagradas Escrituras. Eu pergunto, qual era a expectativa dos homens naquele período? Que Jesus nascesse numa manjedoura? Ou que Jesus viesse para ser um rei politicamente falando? Vindo lá da raiz de Davi, é o cara que vai ocupar o trono, é o cara que vai fazer a diferença. Não, Jesus, irmãos, veja que Deus, ele realiza ali, totalmente diferente daquelas projeções humanas, aquelas expectativas humanas. Eles esperavam um rei lá no palácio, e Deus envia um Salvador na manjedoura. E nós temos que a humildade do nascimento de Jesus revela também a grandeza da missão que estava sobre Jesus, porque ele viria para alcançar os povos, ele viria para dar vistas aos cegos, ele viria para colocar em liberdade os cativos, ele viria para estar, irmãos, desfazendo as obras das trevas, porque até então Satanás era
o poderoso, era o Senhor, é o que reinava, é o que atuava, mas a palavra do Senhor nos diz que ele se manifestou, Jesus, para desfazer as obras das trevas. Amém? Disse Jesus que o inimigo, o valente só é valente quando não vem outro mais valente do que ele. Você já viu uma pessoa que quebrava e não sei o quê, que às vezes no trânsito da vida, e vai lá e quer bater, aí de repente levanta, sai um cara de quase 2 metros de altura dentro do carro, né? O cara olha assim e fala, o quê, meu amigo? O inimigo era valente, mas Jesus ele veio sendo mais valente ainda. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que nós não devemos rejeitar a resposta de Deus só porque ele não veio do jeito que nós imaginávamos. Precisamos entender que Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que você serve, é o Deus que faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos ou cremos, segundo o seu poder que opera nas nossas vidas. Você pede uma coisa para Deus, ele vai muito mais além. Ele é o Deus da multiplicação, ele é o Deus que realiza coisas fenomenais, extraordinárias. Esse é o nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus. Nós temos as nossas expectativas humanas, mas quantas vezes, ontem no fechamento da reunião dos homens, achei interessante, Vanderlei trouxe uma caixinha, em que ao longo das reuniões, o pessoal colocava ali, enumerava os seus pedidos de oração, e aí eu trouxe a caixinha e falei, pessoal, a dinâmica era diferente, não era a gente pegar os pedidos de oração aqui, né, Vanderlei, e a gente queimar, não, mas eu gostaria agora que você pegasse o seu pedido de oração que está aqui na caixinha, e que você observasse se você de fato realizou algumas coisas que você colocou diante de Deus, ou se não realizou, e se você se lembra, alguns nem estavam lembrando que tinha colocado na caixinha. Porque às vezes nós somos assim, em relação às projeções do nosso coração. Você pede a Deus uma coisa, mas aquilo é uma necessidade que em um momento depois você esquece, deixou. Por isso que a Bíblia nos diz, irmãos, que Deus faz infinitamente mais. E nós não podemos, em hipótese alguma, descartarmos a forma de Deus agir nas nossas vidas. Mas uma boa notícia que nós temos é que Deus, irmãos, sempre vai nos socorrer no tempo certo. Amém? Lembra lá do salmista, no Salmo 34, em que ele vai dizer, né, que clamou este pobre ao Senhor, e o Senhor o socorreu, o ouviu. Olha que maravilha. Deus sempre vai nos atender no momento certo. Aquele momento que você está fraco, está desanimado, e você pede ao Senhor, você ora ao Senhor, você resgata os valores da vida cristã, e Deus vem e opera maravilhosamente na sua vida. Em quarto lugar, irmãos, essa promessa, ela se tornou uma realidade, porque nós sabemos que o cumprimento daquela promessa, ou aquela promessa exigia, de alguma maneira, uma resposta divina. Por isso, no versículo 11, nós temos aqui os anjos dizendo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia. Era preciso, irmãos, que aquela promessa estivesse se cumprindo como uma exigência, uma resposta, porque o próprio Deus havia prometido, e se Deus prometeu, certamente Ele estaria realizando. E o que nós aprendemos com isso, pastor? É que aquela boa mensagem, irmãos, foi para aqueles pastores, alegria, motivo de alegria e de adoração. Para os magos, aquela mensagem do nascimento do Salvador também foi um momento de entrega e reconhecimento, em que um levou incenso, outro levou ouro, e assim nós temos um momento de entrega, de oferta, um momento que eles estiveram ali se debruçando diante do Salvador. Jesus nasceu, então esboçaram toda aquela dedicação ao Senhor. Mas por outro lado, irmãos, sabemos que aquilo que foi um momento de euforia, de alegria para alguns, contudo para Herodes, rejeição e oposição. Ou seja, o Salvador nasceu, mas cada um de nós decide o que nós faremos com esta realidade. O Salvador nasceu, o Salvador é Cristo, o Senhor, está escrito aqui, nessa mensagem tão maravilhosa.
vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele nasceu. Mas a questão é, o que nós faremos com esta mensagem? Vamos nos apropriar dela? Vamos tomar posse dela? Ou nós vamos fazer como Herodes? Vamos rejeitar esse plano de salvação de Deus? Vamos criar uma oposição? Não, o Salvador nasceu e nós sabemos que cada um de nós decide o que nós faremos com esta boa mensagem do Senhor. Louvado seja Deus, porque nós fizemos a melhor escolha, amém? Essa mensagem é para cada um de nós uma razão de alegria, uma razão de regozijo, um motivo de nós estarmos, conforme nós cantamos, enaltecemos o nome do Senhor, glorificamos a Deus, porque é uma mensagem cujo a realidade dela nos traz, de fato, irmãos, a compreensão de que, embora sendo finitos, o Deus infinito enviou o Salvador, que morreu no nosso lugar. Aleluia. E a pergunta que se fazia era: ele viria ou ele virá? Mas a pergunta que se faz hoje é: Jesus está reinando em mim? Jesus está governando a minha vida? Jesus está trazendo as diretrizes necessárias para o meu coração? Eu estou agindo conforme o que eu penso que deve ser? Eu tenho me submetido ao governo de Cristo Jesus? Qual é a resposta que nós daremos a Ele? Que nessa noite, diante dessa belíssima notícia, que obviamente nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, isso foi se desenvolvendo de tal maneira que ele veio realizar a sua obra terrena, realizar os milagres, transformar vidas. Ele veio para purificar leprosos, ele veio para dar vistas aos cegos, ele veio para pôr em liberdade os cativos, ele veio para reafirmar que naquele momento se cumpriu o que fora dito pelos profetas. E a questão é que tudo isso culminou na sua morte, mas louvado seja Deus, que a morte não pôde deter o Salvador, que é Cristo. Amém? Ele ressuscitou e vive está para todos sempre. E aquele que ressuscitou, que foi assunto aos céus, ele voltará para buscar a sua igreja. Amém, amém. Louvado seja Deus. Fiquemos com essa mensagem nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa estar, sabe, descortinando diante de nós a nossa aliança, que possamos renovar final de ano, como está sendo a nossa vida diante do Senhor. Você é mais crente hoje que você foi no início do ano? Como é que está? Você subiu algum degrau na vida cristã, algum degrau na vida espiritual? Você se santificou mais? Como é que está a sua vida diante do Senhor? Como está a nossa vida diante do Senhor? Precisamos fazer essa análise, amém? E que o Natal não seja apenas uma data comemorativa, festeira, de trocas de presentes, mas que possamos entender que aquele Cristo que nasceu na manjedoura é o Cristo que nasceu no nosso coração, é o Cristo que nasceu nas nossas vidas, é o Cristo que mudou a nossa história, e é o Cristo que faz parte da nossa história. Fique de pé no seu lugar nesse momento, por gentileza, aqueles que puderem. Louvado seja Deus. Nós vamos falar com Deus. E eu gostaria de chamar os irmãos do louvor. Se tiver frio aí, você sinaliza, viu, gente? Tem um pessoal mais calorento aí, né? Nós vamos diminuir ali. Nós vamos estar participando da ceia do Senhor. Eu gostaria que você pensasse, nós trouxemos nessa noite essa mensagem trazida pelo anjo do Senhor. Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Amém? Amém? Então vamos falar juntos? Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje, não foi ontem nem anteontem, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E Ele nasceu no seu coração, Ele nasceu no meu coração, Ele nasceu no nosso coração. A nossa vida hoje é templo do Espírito Santo, Ele habita em nós. Vamos falar com Deus, fale com o Senhor nesse momento, agradeça ao Senhor, em nome de Jesus. Gostaria que você estivesse falando com Deus. Louvado seja Deus. E eu vou convidar a irmã Lucimar, vou passar o microfone para ela, fazer essa oração a Deus.
Bendito seja o teu nome, Senhor. Senhor, nessa noite nós elevamos, ó Pai, a nossa voz até o trono da tua graça. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque de fato Jesus nasceu. Aleluia, louvado seja o teu nome. Ó Deus, aquilo que o Senhor prediz, ó Deus, desde Gênesis, ó Deus, o Senhor cumpriu na plenitude dos tempos. Ó Deus, e nós te exaltamos, porque nós somos, ó Deus, fruto deste nascimento. Ó Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Senhor, nós bendizemos a Ti, ó Deus, porque se o Senhor não tivesse vindo, nós não estaríamos aqui, ó Deus, para render a Ti a adoração. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelos cumprimentos da promessa do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nasceu, o Senhor foi crucificado na cruz do Calvário, e o Senhor morreu, e o Senhor ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. E nós, ó Deus, estamos aguardando, ó Deus, o fechamento dessa história, quando o Senhor retornar para levar a tua noiva contigo, ó Deus. Ó Deus, é isso que nos alegra o coração. E isso, ó Deus, nos faz continuar, ó Deus, nesta caminhada, sabendo que o Senhor é aquele que promete e cumpre as suas promessas. Deus, nós te exaltamos nessa noite, por tudo, pela tua grandeza, pela tua fidelidade, pelo teu muito amor para conosco, ó Deus. Nós te exaltamos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Nós vamos participar da ceia. Você que nos visita nessa noite, a ceia do Senhor, se você está em comunhão com Deus, com a sua igreja, você está convidado a participar conosco da ceia do Senhor nesse momento, amém? Nós vamos receber, portanto, os elementos da ceia. Enquanto isso, estaremos cantando, mas antes nós vamos, de igual maneira, render graças ao Senhor por estes elementos em nome de Jesus. Pai Santo, nós queremos glorificar o nome do Senhor pelo pão, pelo suco de uva, Pai amado. Ó Deus, o pão que tipifica o corpo de Cristo entregue por nós na cruz do Calvário, assim como o suco de uva que representa o sangue de Jesus derramado naquela cruz em prol das nossas vidas. Ó Deus, sabemos que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E nós somos gratos ao Senhor porque Jesus, Ele tomou sobre si os nossos pecados. A Bíblia nos diz, Senhor Deus, que Ele se fez pobre para que fôssemos ricos. E nós louvamos o Teu nome, Senhor Deus, porque de fato nós somos enriquecidos através da bênção da vida eterna, desse presente tão maravilhoso, ó Deus, que somente o Senhor poderia conferir ao homem, Senhor. Isso nós temos, ó Pai amado, a Tua palavra nos dizendo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo homem. E nós louvamos ao Senhor porque nós temos este mediador, e nós podemos, ó Deus, com toda a alegria do nosso coração dizer: Pai, obrigado pelo corpo de Cristo entregue por nós naquela cruz, obrigado pelo seu sangue derramado por nós, porque a morte de Jesus não foi em vão. Nós somos resultados do seu sacrifício penoso naquela cruz. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. E quando nós cantamos, estaremos recebendo os elementos da ceia. Se os irmãos quiserem se assentar, fique à vontade. Louvado seja Deus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na
cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Você conhece, cante. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar a dor. Ele é curado em nome de Jesus. Você está doente. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Faça desse canto a sua oração nessa noite. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu pergunto se todos que estarão participando da ceia foram servidos, ou se alguém ficou sem pegar os elementos. Vitor, lá em cima, está servido? Maravilha. Pegue o primeiro elemento desse momento. A palavra de Deus nos diz que na noite que Jesus foi traído, ele tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Comamos o pão em memória do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Levante o segundo elemento agora. Diga comigo assim: semelhantemente, após haver ceado, Jesus tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebamos o cálice em memória do Senhor.
Você pode levantar uma das suas mãos. Levante uma das suas mãos agora. E eu gostaria que você glorificasse a Deus. De mãos levantadas para o Senhor. Demonstração de entrega ao nosso Deus. Glorifique o nome do Senhor. Declare nessa noite que só o Senhor é Deus. Não há Deus que se possa igualar ao Deus que nós servimos. O nosso Deus é incomparável. O nosso Deus é um Deus com D maiúsculo. É o Deus criador dos céus e da terra, de tudo que neles há. É o Deus sublime, Deus excelso, Deus onipotente, Deus infinito, Deus eterno, Deus imortal. E é o Deus que habita no coração daquele que o tem quebrantado e contrito diante dele. Então glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor, porque o nosso Salvador, que é Cristo Senhor, Ele nasceu no nosso coração, nasceu na vida da igreja. Aleluia. Pai, nós somos reconhecedores de que Tu és o único Deus, Pai, pelo qual nós nomeamos como sendo nosso Deus. E sabemos também, Deus, que nós somos um povo exclusivamente Teu. Por isso que a Tua palavra nos diz, Senhor Deus, que nós somos um povo exclusivamente do Senhor, nação santa. Ó Deus, um povo puro, um povo, Deus, purificado no sangue de Jesus. E nós glorificamos o Teu nome, nós bendizemos ao Senhor pela Tua grandeza, pela Tua fidelidade, pelo amor do Senhor, pelo cuidado do Senhor, pelo zelo do Senhor para conosco. Ainda que venhamos e estejamos passando pelo vale da sombra da morte, não tememos mal algum, porque Tu estás conosco. Ainda que estejamos no vale, ali o Senhor está conosco. Se estamos no topo, ali o Senhor está conosco. Se estamos tristes, ali o Senhor está conosco. Se estamos alegres, ali está o Senhor conosco. Porque a presença do Senhor independe do momento que nós estamos vivendo, Pai. E nós Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Diga comigo assim, vamos dizer juntos: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, bem forte. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Podemos assentar, vamos cantar. Eu dependo desse amor, do Seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Aleluia. Olho pra Você, corro pra Você, o Seu amor me chama. Só as vozes. Vou deixar na cruz. Queremos ouvir a igreja em forma de coral cantando. Que passou. Aleluia. Cante ao Senhor, cante ao Senhor. Olho pra Você, corro pra Você, Seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que fiz.
Louvado seja